saber quem é que vai ajudar o Lulinha quando a guerra pipocar aqui pro Brasil, que nem pipocou lá pra Venezuela. É, papai. Quem ama o pai dos pobres pode ir lutar pra lá. Pode ir lutar, porque o Brasil é dos brasileiros, não é isso que vocês pregam aí? Que vocês não dependem do conhecimento americano, que vocês não dependem de nada dos americanos, que as guerras que acontecem lá fora não tem nada a ver com os americanos, né? A maioria dos americanos dão suporte para todos os países em tecnologia, querido. Então, quando a merda pipocar de lá pra cá, porque ele tá pertinho aqui do Brasil, né? Venezuela é do lado, tá? Ele vai pipocar aqui pro Brasil, né? Porque creio que ele não vai recuar com os 5 navios de guerra para poder, né? De lá tentar resgatar ou dar algum jeito aqui pro Bolsonaro sair dessa picuinha que ele tá, né? Então, o pai dos pobres, ele vai mandar o povo ir lutar contra os americanos. Eu não vou sair da minha casa não, filho. E se aparecer na minha porta, nesse dia eu abro uma bomba caseira e jogo quem aparecer na minha janela pra mandar lutar. Agora sim, aí vai ser o Brasil dos brasileiros, mas dos lulistas, né? Porque nós somos bolsonaristas, então vocês vão lá, tá? Com pau, pedra, que nem cão, né? Usar ignorância e vai morrer pelo Lula, tá? Parabéns, né? Maduro conseguiu irritar o cara, insistiu de mandar drogas para os Estados Unidos, o cara descobriu o cartel de Maduro e vamos acabar com essa palhaçada, né? Porque aqui nos Estados Unidos não é desova de bandido, né? Se já lá tá esse crime bárbaro, né? Mataram o cara cristão com um tiro no pescoço. Só porque o cara é contra o comunismo, mataram. Aí quando é o contrário, né? Vamos fazer o auê, né? Pintou a estrada de batom, 25 anos de cadeia, 15 anos de cadeia. Aí sobe na escola pública, faculdade, um trans de calcinha, bumbum de fora. Aí o cara não vai preso não, continua dando aula, né? O livrinho da pedofilia, ninguém foi preso. É, ninguém foi preso. O INSS também apareceu um culpado aí, mas nunca caiu da parte do Lula. Quem roubou o INSS, ontem foi dito no CNN. O cara, né, que é o braço direito assim do Lula, mais ou menos, né? Ele disse que foram os bolsonaristas que roubaram o aposentado do INSS. Já foram a gente, né, a galera lá do Senado, que afirmou que estava sendo roubado, né, por uma denúncia da galera aí que recebia esses benefícios, né, que eles estavam sendo roubados pelo INSS, tá? E não foi a gente, tá, gente? Não foi os bolsonaristas, e sim o povo do Lulinha, né? Aí o cara, né, disse que foi a gente. Aí o Moro, né, o juiz Moro, bateu de frente com o cara, né, e disse, não, eu prendi o Lula. Vocês que fizeram uma falcatrua e tiraram o cara da prisão. Ele foi condenado pelos crimes que ele cometeu. Eu não inventei crime nenhum. E ele confessou com a própria boca dele. Agora dizer que foi os bolsonaristas, só por causa do Bolsonaro, na época do Bolsonaro, tudo é culpa do Bolsonaro. Nunca é culpa de vocês. Então, acusar o outro sem provas é de vocês, né? Pelo menos eu tive provas, eu mostrei as provas contundentes que ele roubou o país, que ele quebrou a Petrobras, que ele quebrou tudo, né? Até o nosso gás tava um horror de valor, né? Fora da pandemia, né? E a gente tava pagando muito caro. E todo mundo entendeu que era por causa da pandemia que estavam pagando imposto absurdo, né? Estavam sem trabalhar, sem arrecadar imposto, né? Tava uma dívida enorme. Então, a gente, né, levou a culpa, né? Mesmo assim, ajudamos o país e não quebramos, né? Diferente de agora, que a inflação tá absurda, os juros estão mais altos e ainda o bonito faz questão de fechar negócio com a China, de importar carros de luxo, sendo que não tem compradores no Brasil. A galera está caindo fora do país depois que esse maluco quebrou aí, né, os consumos, né, que deveriam ir para os Estados Unidos, né, que o nosso maior consumidor do pescado é 80% são os americanos, né? E a galera ficou nessa merda aí
E muitos aí ontem, né, foram se justificar e que eles estão tomando prejuízo porque o pescado, né, está encalhado lá nos containers, né? E muitas pessoas tomaram prejuízo porque não tem como exportar esses produtos e querem chorar para os americanos para que eles venham comprar, né? Ou baixar esse tarifado aí que o Trump fez, né? Eu achei legal, achei muito legal, tá? A gente vai sofrer um pouquinho? Vai! Não, mas é melhor sofrer agora e esse gordo sair, esse cachaceiro sair, do que a gente ficar num país sendo roubado todos os anos, ele mentindo com a educação. E nunca a gente sai dessa miséria, dessa educação. A educação nunca melhora. Os crimes são corriqueiros. Todo mundo que tem uma vida boa, mais ou menos, paga mais imposto, né? Os ricos não pagam imposto porque eles sabem administrar a vida financeira deles. Já quem paga muito imposto é a classe média. Então, esse povo que arrota caviar, né, achando que não tá pagando nada, tá pagando muita coisa, tá? Banca até quem mora na favela. Até os ricos pagam, né? Pra quem mora na favela, né? Depois diz que não banca pobre, né? Por isso que os ricos querem que as pessoas pobres saiam do Bolsa Família, porque eles bancam essa galera, né? Eles bancam aquela pessoa que não tem estudo, né? Porque sai do imposto deles, né? O investimento para essas pessoas. Então tudo sai mais caro, tudo é mais tarifado para eles, né? Então eles têm um jeito para negociar o dinheiro, mas a galera da classe média não. Quanto mais eles consomem, mais eles pagam, né? E às vezes nem consomem, já paga imposto, não tá fazendo nada, né? O dinheiro vai pelo ralo. E depois culpa as pessoas de estarem, né, sugando eles, né? Que o Brasil é muito burro, tem muito burro, né? E pouco estudo. Tem que cobrar do Lulinha, pode pobre, cara. Porque ele deu agora o Vale Gás, né? O Vale Gás. Para as pessoas continuarem a votar nele em 2026. Quanto a esmola está sendo dada, ele está ganhando voto. Por que ele não dá educação melhor para as pessoas? Por que ele não melhora tudo para as pessoas? Cara, o dinheiro que ele mandou para a guerra agora do Irã, ele mandou 6 bilhões pro Irã. Financiou a guerra do Irã. Mandou urânio pra lá. O dinheiro que esse cara mandou pra lá, por que ele não investiu no Brasil? Ele deu pros caras o dinheiro. Depois ele deu pra Venezuela, a mesma coisa. Ele só vem roubando a gente, dando pro povo comunista. E agora ele inventou, tá? Ele inventou de financiar a Rússia nas bombas nucleares. Ele disse que ia financiar o projeto lá da Rússia. E quando o negócio fedeu lá pro cara da Rússia, ele disse pro Trump que não fechou acordo com o Lula, não. Ele que deu a ideia de financiar e tal. E ele não tem fechado acordo, não. Foi a ideia, partiu dele, do Lula. A Rússia logo tirou o rabinho dela de fora, filho. Não queria entrar nessa discussão do Brasil com os Estados Unidos, porque eles já tomaram tarifaço também, né? E eles sabem que também eles dependem muito da tecnologia americana. Então, os países, eles sabem até o limite deles. Já o nosso burro, aquele jumento que tá no governo, né? Não tem limite, né? Ele não sabe o limite de ficar com a boca calada, né? Ele tá ali falando, e a gente, ó, tomando toba, né? Porque uma hora o negócio vai pegar fogo, porque não só na Venezuela que vai droga para os Estados Unidos, o Brasil também faz essa merda, não só para aqui, para França, para Espanha, para vários outros países, a droga sai do Brasil também, filho. A maioria de todos os países que tem o comunismo, eles financiam a droga para os países ricos. Então, o Donald Trump, ele tá fazendo a vasculha, tá? E foi dele que descobriu que saiu do Brasil o urânio que financiou a guerra do Irã. Então foi a inteligência americana que descobriu isso, pelo satélite, que partiu do Rio de Janeiro, né? Essa carga enorme aí, e eles disseram, né, que quando descobrir que realmente o documento oficial da transportação veio do Brasil, eles pegaram só a travessia, né, quando a carga estava aqui.
Aí eles disseram que tem que ter um documento para realmente fazer a bagunça aqui no Brasil. Para eles pegarem firme com o Brasil. Então, se ele financiou a guerra do Irã, eles vão se ferrar com os Estados Unidos. Foi essa a história, né, que Donald Trump falou, né? Que ele quer realmente o documento oficial que o Brasil financiou urânio pro Irã para poder ajudar aí, né, o Hamas e outros, essa galera aí que, né, da maldade, né, para matar as pessoas, né? Porque sem esse urânio ali fornecido pelo Brasil, né, não teria tanta matança como teve, né? Tanto ele com a ajuda da Rússia, essas coisas aí, né? E eles estão fazendo pente fino, agora eu lembrei a palavra, pente fino nos países comunistas, o pente fino, o famoso pente fino dos americanos, né? E eles não precisam estar no Brasil para fazer esse pente fino. Eles usam uma tecnologia americana que eles conseguem ver pelo satélite cada movimento de cada país. Então, uma vez um cara americano, né, um cara que aqueles espiões, eles disseram, né, um deles que pediu demissão, ele disse que eles entram nos países realmente por esse tipo de satélite e eles conseguem vasculhar tudo no país ao vivo. Então não é difícil para um americano entrar no sistema sem ser descoberto. Então, e o Brasil, né, é uma parceria com eles, mas quando o Bolsonaro entrou no governo, já ficou mais essa amizade entre eles, né? Não era mais contra o Brasil, já era amizade entre Donald Trump e o Bolsonaro. Quando ele perdeu a sua presidência lá nos Estados Unidos, o Bolsonaro ficou junto com ele. Aí, quando ele perdeu aqui também, o Donald Trump também ficou junto com o Bolsonaro, crendo que ele ia voltar para o poder, né? Porque um presidente bom, né, merece estar no poder. Um presidente corrupto e ladrão, ele tem que estar na cadeia. Então, era isso que eles estavam pregando naquele tempo, né? Então, quando a galera americana saiu de Israel, na época que estava a guerra entre os muçulmanos, né? Eles pregavam a paz e ali tinha controle para os muçulmanos poderem trabalhar, né? Ter uma vida estável, não tinha terrorismo mais, né? Era controlado. E quando o comunismo entrou, né? Aquele presidente, né? O Biden, né? Ele tirou todas as tropas americanas de Jerusalém para dar espaço para os ataques terroristas, né? Então, por isso que hoje, que acontece essa bagunça hoje, é porque as tropas foram tiradas na época de Biden, né? Ele disse, quando foi ali na disputa da presidência, ele disse que tiraria as tropas americanas. E muitas pessoas votaram nele para poder os seus parentes voltarem para casa, né? Mas, automaticamente, sabendo que esses parentes voltariam, o comunismo entraria, o terrorismo agiria, mataria as pessoas, né? Então, os Estados Unidos tinham um controle, mais ou menos, ali em Israel, né? Para poder manter ali a paz das pessoas. Por isso que você vê Israel e Jerusalém tem um equilíbrio financeiro ali, né? As capitais são bem organizadas, né? Não tem esse negócio de proibição de mulheres usar roupão, né? Não é obrigado mais. Elas usam calça, né? Não é obrigado a usar lenço, nem nada. Elas usam porque delas mesmas. E elas falaram, na época que foram tiradas as tropas, que os americanos eram a salvação delas, né? E quando eles saíram, né? Elas não podiam mais trabalhar, eram escravas de novo. Entrou de novo o terrorismo, né? E elas ficaram tristes porque os americanos os tinham abandonados. Aí muitas pessoas, né, se jogaram, para quem não lembra, né, na época dos aviões, que todo mundo estava fugindo do país quando o terrorismo chegou, quando os americanos foram embora, e o terrorismo chegou, né, com seus ataques, e tinha só um avião levando as pessoas. E tinha gente que se pendurou até no pneu do avião, né, naquela parte de içar a perna, o cara se jogou, caiu de lá. Então, olha o desespero das pessoas quando os americanos tiraram suas tropas. Então, o comunismo ele não vem para ajudar, ele vem para matar as pessoas, né? Fazer o pobre cada vez mais refém dele, iludir que ele dá as coisas, mas ele não dá nada. Já é diferente, você vê um país capitalista que ele investe na saúde, na educação, para que a pessoa, né, poucas pessoas, né, sejam mendigas e vivam em abrigos. Poucas pessoas. Porque existe sempre aquele 1%, né, que não quer trabalhar, cai na droga, né?
tem uma quebrada financeira, não quer se erguer mais, não consegue mais. Então tem aí um desfecho horrível, né? Mas a maioria das pessoas, qualquer país aí rico, né? Você vê, não vê mendigo na rua. Você não vê lixo na rua. Você não vê tiroteio no meio da rua. Até os bandidos de lá são tão inteligentes, usam carros, usam GPS alternativo, usam o esquema para poder entrar num banco. Não é pegando qualquer pessoa no meio da rua e correndo com o telefone. Isso é raro acontecer num país desse. É raro. Então, esse é o nosso Brasil. Se vier pra cá, da minha casa, eu não saio para defender o comunismo.